Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal João do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Hoje, Dia das Mães, quero mandar um abraço especial a todas as mamães, corintianas principalmente, mas a mamãe aí que não é corintiana também, né? Pô, e tem muitas mães às vezes nem acompanham o jogo, nem vê, ou falam, eu sou corintiana tal, mas é isso, cara. Amor de mãe cara, inexplicável, né? Inexplicável. Então, um grande abraço aí a todas as mamães do nosso Brasil, né? Todas as mamães aí do pessoal, dei um grande abraço, presentei, passe o dia junto aí, é bem bacana mesmo. E seguimos com as nossas novidades aqui, peço que me sigam nas redes sociais, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal João do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Tem o telefone no banner também, tá? Bem simples, você entra em contato, já consegue antecipar esse valor para fazer um investimento, comprar algo que você queira. Cara, não importa, né, qual seja o seu objetivo financeiro. Vou viajar, estou precisando desse dinheiro agora, tal. Cara, Mais Ágil é a solução rápida e simples. Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians. Bom, ontem tivemos que, infelizmente, acompanhar o jogo entre Corinthians e Mirassol e Corinthians, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians perdeu por 2-1 de virada. Tá? Perdemos por 2-1 de virada. E vamos tentar explicar, né, o que aconteceu ontem, a questão do pênalti do Memphis, a questão da arbitragem, Dorival Júnior e o nosso time que dentro de campo é um time vergonhoso. É um time que assiste o adversário, é um time que fica satisfeito com a derrota. E eu acho que é isso que mais me irrita assistindo o Corinthians. É olhar o time perdendo o jogo e os caras estão assim, ó. Tá bom, beleza. Mas, pô, fazer o quê? Pô, mas e aí? Sabe? O time do Corinthians olhando, satisfeito, apático. Só aceita o que tá acontecendo e pronto, né? Ontem a gente pegou um time do Mirassol, que é um time fraco tecnicamente, né? Falei ontem na live, a live, inclusive, pegou fogo, né, na questão do pênalti e tudo mais, mas faz parte, né, esse debate, ainda mais assim que acaba o jogo, a gente tá com aquele sentimento ali da derrota e tal. E, cara, bizarro. Time do Mirassol é um time fraco tecnicamente. Só que ontem a gente tomou a virada com 2 gols que o Reinaldo criou. Reinaldo, 36 anos praticamente. Atropelou Romero, Ranielli e Mateuzinho e virou o jogo. Isso já é um indício de que tem muita coisa errada, né? Mas vamos lá, trazer aqui os pontos principais do jogo. A gente entrou com o meio-campo, Maicon como volante. Aí do lado direito, o Ranielli avançado. Não funcionou. O Ranielli não sabe jogar com a bola no pé, ainda mais no campo de ataque, né? Ranielli na direita. Na esquerda, o Bidon, que o Dorival tinha falado que era meia, e ele jogou na esquerda. Os 2 laterais, Angileri e Mateuzinho. A dupla de zaga, Kaká e Félix. Maicon, primeiro volante. E o trio de ataque. Trio de ataque. Coronado na esquerda, Romero na direita e Memphis centralizado. Quando o Corinthians estava sem a bola, Coronado e Romero desciam as linhas, fechavam no meio-campo com Ranielli e o Bidon e o Maicon lá atrás, então virava um 4-1 defendendo. Atacando era um 4-3-3. Foi esse o esquema do Dorival para ontem. No primeiro lance assim de relevância no jogo, a gente tem uma solada do jogador do Mirassol, na altura da panturrilha do Ranielli, na linha lateral, na frente do Bandeira. O árbitro estava um pouco mais distante, mas a bandeirinha estava perto, colada. Tanto que ela deu a falta, né? Ela assinalou a falta, o árbitro nem amarelo deu. Um lance que era pro VAR chamar para revisão. Sabe por que eu falo isso?
Porque no jogo seguinte, né, foi Bahia e Flamengo, o Gerson foi expulso fazendo a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Você olha o lance Mirassol e Corinthians, olha o lance do Gerson contra o Bahia. No jogo das 6, só falta. No jogo das 9, cartão vermelho. Pô, nem amarelo, nem cartão amarelo. Então assim, cara, o chefe de arbitragem da CBF olhar aquilo e falar, não, a gente tá satisfeito. Não dá, né? Não dá. E mais, o Augusto Melo, silêncio. Fabinho Soldado, nada. Só falaram no jogo contra o Inter porque o Inter foi reclamar e o Corinthians se defendeu, né? Cadê? Mais uma vez, o nosso presidente tá mais preocupado em não sofrer o impeachment. Ele tem outras prioridades. Outras prioridades. Tem tanta coisa acontecendo que ele não consegue nem prestar atenção no time do Corinthians, né? Que deveria ser a prioridade dele. Enfim, então a gente tem com 8 minutos um lance que era para expulsão, nem cartão amarelo teve. Seguimos no primeiro tempo, jogada individual do Coronado pelo lado esquerdo, a primeira jogada do Corinthians, inclusive foi a primeira finalização, o Corinthians não criou nada, o Coronado que conseguiu essa jogada, finalizou, a bola pegou na mão do jogador do Mirassol, um pênalti claríssimo, o árbitro não deu, o VAR chamou, ele foi e olhou, e ficou no monitor, e olhou por um ângulo, por outro, por outro, por outro, por outro, e viu, e revê o lance, e mostra de novo, e... Ah, não, agora sim pra mim é pênalti. Aí vai e marca o pênalti. O pênalti, a jogada do pênalti aconteceu no minuto 26. O pênalti foi cobrado no minuto 33. É muita ineficiência. É muita falta de profissionalismo, tá? A demora para se marcar um pênalti, para se cobrar um pênalti. E aí a gente chega num dos principais lances da partida. Memphis na bola, correu, bateu e perdeu o pênalti. Deu uma cavadinha no meio do gol. O goleiro Walter ia para a direita, voltou, fez a defesa e o Corinthians perdeu o pênalti. Vamos entrar no assunto, o pênalti do Memphis. Tem muitos torcedores, né? A gente viu na live ontem, eu tô acompanhando rede social, falando sobre desrespeito, sobre indisciplina, sobre isso, sobre aquilo, a questão da batida de pênalti do Memphis. Falei na live ontem, tentei explicar, e o pessoal, mas você tá passando pano. Cara, o Memphis é o camisa 10 do Corinthians. Quando tem um pênalti pro nosso clube, ele tem que fazer o gol. O Memphis tem que ser responsabilizado pelo pênalti que ele perdeu. É culpa dele o pênalti perdido. Ponto. Ele errou o pênalti. Ele é o camisa 10 do Corinthians, ele é o batedor oficial do Corinthians e ele perdeu o pênalti quando estava 0-0. Quando estava 0-0 o jogo. Pegou a bola e errou o pênalti. Isso é um fato, ele tem que ser cobrado por isso. Se vai mudar o batedor, se não vai, independente. Ele pegou a bola, ele bateu e ele perdeu. Agora, eu não entro no âmbito da discussão de desrespeito, porque pra mim a batida de cavadinha é a batida de pênalti. Se ele faz o gol, beleza, comemora o gol. Se ele perdeu... E vi muito, né, também a torcida do Mirassol, um jogador do Mirassol lá, Rafael Silva. Mas o Memphis perdeu o respeito. Eu era fã dele, agora eu não sou mais. Cara, você não tá conseguindo jogar no Mirassol. Você nem foi pro jogo hoje. Vai mudar a vida do camisa 10 do Corinthians que um jogador aleatório não é mais fã dele porque ele não teve respeito com o Mirassol por causa do pênalti. Os jogadores do Mirassol foram cobrar o Memphis porque ele cobrou de cavadinha. Pô, é absurdo, cara. É absurdo. É tão absurdo quanto o lance que ele subiu em cima da bola. Tão absurdo quanto. Mas, né, tirando esse debate que pra mim não vai a lugar algum, e voltando pro âmbito do Corinthians, ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti e comprometeu. Isso é um fato. Beleza.
seguiu o jogo, 0-0, um clima horrível, ele toma um cartão amarelo, né? Só que no último lance do primeiro tempo, nos acréscimos, o árbitro tinha dado 6 de acréscimos. 6. Só no lance do pênalti foram 7 minutos parados. Parados! Só no lance do pênalti. Não teve mais nada, né? Ninguém mais caiu, não teve mais nada. Aí ele tinha dado 6, deu mais 1 minuto. Escanteio pro Corinthians, Memphis cobrou, o Kaká subiu sozinho, 1-0 Corinthians, no último lance do primeiro tempo. E aí, cara, vou falar pra vocês, do jeito que o Corinthians saiu pro intervalo, deveria ter ficado lá. Fica dentro do vestiário, não volta não. Porque pra voltar e fazer o que vocês fizeram, a vergonha que vocês fizeram o torcedor passar ontem, faz mais isso não, cara. Próxima vez, fala, ó, torcedor, desculpa, a gente não tem condição de jogar, né? Técnica, física, o que seja, psicológica, o que seja. Mas não passa essa vergonha. Não finge que vai disputar um jogo, né? Igual fizeram ontem no segundo tempo. Olha o recorte que eu tô pegando. O segundo tempo. O Corinthians ontem passou o segundo tempo inteiro contra o Mirassol e não chutou uma vez. Não chutou. Nem no gol, nem fora, nem nada. Não fez nada. O Corinthians não finalizou no segundo tempo, tá? Pessoal que viu o jogo, vocês lembram de alguma oportunidade do Corinthians no segundo tempo? Alguma? Uma só? Uma chance nossa no segundo tempo? Um chute? Do meio da rua que seja, de longe? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Então assim, cara, a gente já parte, né, de um princípio de que no segundo tempo a gente só vai vencer o jogo se a gente não tomar gol. Porque no que depender do nosso ataque, da nossa criação, não acontece nada, não vai sair nada. É impossível. Não tem como você fazer gol se você não chuta no gol adversário, se você não cria oportunidade. Com 5 minutos, a gente tem um contra-ataque, o Reinaldo faz uma ultrapassagem, ninguém acompanha. O time do Corinthians já estava marcando errado desde o início da jogada. Aí a gente estava na área com 2 jogadores marcando, que era o Félix Torres e o Angileri, e tinham 3 atacantes do Mirassol, fora o Reinaldo que estava com a bola, né? Sozinho também. O Reinaldo fez a ultrapassagem sozinho. Vem o cruzamento, o Edson Carioca está livre dentro da pequena área, só escora pro gol. Livre, livre. Mateuzinho perdido, Félix Torres tomou a bola nas costas, o Kaká tentou fazer a cobertura, não deu. O Angileri tenta fazer a cobertura da cobertura, nem chegou perto do jogador que fez o gol. E os volantes, não sei. O Romero, que o pessoal tanto fala, mas tem a parte tática dele. Como? Se o jogador que ele deveria marcar era o Reinaldo, e o Reinaldo ontem participou dos 2 gols do Mirassol. Então ele não foi tão efetivo na parte tática, né? E aí o torcedor, mas quando é o Memphis... Calma. Estamos falando sobre todos os jogadores do Corinthians. A linha defensiva, uma vergonha. Uma grande vergonha. 1-1 com 5 minutos do segundo tempo. Com 10 minutos, a gente tem um lance, que é um pênalti em cima do Coronado. Bola sobe, Coronado tá de costas pro jogador do Mirassol. Ele sobe ainda com o braço na nuca aqui, ó, do Coronado. Faz o pênalti. O árbitro tá a 1,5 metro do lance. Nada, segue. O VAR nem chamou. E aí eu falei na live e repito e mantenho. Se é o Arrascaeta no lugar do Coronado, é pênalti. É pênalti, mas sem pensar 2 vezes. E mais uma vez, a regra que apitam no jogo das 6 não é a regra que se apita no jogo das 9. O lance ontem em cima do Coronado era outro pênalti para a equipe do Corinthians. Não foi marcado. Corinthians seguiu. Chegam as mudanças aí. Entra o Yuri no lugar do Memphis. Mantém o esquema que não estava funcionando. Tira o Bidon, coloca o Alex Santana. Mantém o esquema que não estava funcionando. O que acontece 2 minutos depois? Gol do Mirassol.
Um lançamento nas costas do Mateuzinho. O Reinaldo pintou e bordou em cima do Mateuzinho. Finalizou. A bola pega no Mateuzinho, encobre o Hugo. Entra o atacante no segundo pau e escora no gol. O Angileri dormindo. E mais uma vez a linha de defesa. No lance seguinte, o que aconteceu? A linha de defesa do Corinthians dormiu. Um lateral de novo. Uma cobrança de lateral. O cara cobrou. Tava dentro da área do Corinthians, girou e bateu, o Hugo defendeu. É muito fácil. É muito fácil entrar no gol do Corinthians. Entrar na área do Corinthians. Finalizar contra o Corinthians é muito fácil. Muito fácil. Outro lance, uma falta lateral pro Mirassol. O cara cavou na área pro jogador que tava sozinho. Sorte que ele isolou. Que era outro lance que o time tá olhando o Mirassol. Olha aqui tudo que eu já falei do segundo tempo. 4 oportunidades pro Mirassol, fizeram 2 gols. As outras 2, o cara tava sozinho e perdeu, o outro ele finalizou e o Hugo defendeu. E aí chegam as 3 substituições milagrosas. Héctor, Carrilho e Thales. O Carrilho até tentou jogar pelo lado direito, mas só não conseguiu criar nada demais, fez um cruzamento, tal. Tentou, mas estava bem marcado. O Héctor, igual o Yuri, nem encostou na bola, tá? Nenhum dos dois encostou na bola. Héctor e Yuri não encostaram na bola. E o Thales Magno, quando encostou na bola, foi para irritar o torcedor corintiano pelo 5º jogo seguido. Ele tem a mesma jogada, que é dominar, puxar a bola para trás e perder a bola. E sabe o que aconteceu ainda para fechar o jogo? Outro gol do Mirassol, só que foi um gol anulado, né? Porque a bola bateu no braço do jogador que fez o gol, que foi o Matheus Bianchi. Na dividida do Kaká, a dividida, na verdade, foi o Kaká com o Angileri, né? Um dividiu com o outro, um trombou no outro e a bola sobrou pro Matheus Bianchi. E o Kaká olhando para cá e a bola aqui. E o cara aqui, né? A bola aqui com o atacante do Mirassol indo para fazer o gol e o Kaká olhando aqui, ó. Na hora que alguém gritou, ele olhou, o cara já tava comemorando. Então assim, cara, vamos recapitular tudo da partida. Memphis perdeu o pênalti, perdeu. Mal na partida, mal na partida. Mas, mal na partida também o Romero. Mal na partida, Bidon, que a gente nem viu em campo. O Ranieri, tendo que propor jogo, absurdo de ruim. A linha defensiva, uma vergonha. Uma vergonha. E pra mim, o melhor em campo ontem foi o Coronado, que foi quem tentou alguma coisa, né? Pra vocês entenderem a gravidade do jogo de ontem. E as mudanças do técnico Dorival, cara, não me agradaram em nada. Nada. Trocou 6 por meia dúzia. Tirou o Memphis, colocou o Yuri. O Yuri não encostou na bola. Aí tirou o Bidon, colocou o Alex Santana. Depois ele vem Héctor, Carrilho e Thales. Beleza, então você tá com Yuri e Héctor dentro da área, né, pra atacar. Não foi um cruzamento. Não criaram uma jogada. O Héctor não encostou na bola. O Yuri não encostou na bola. O Thales jogando aberto pela esquerda, não saiu nada. Difícil, cara. Difícil. E aí vamos lá, né? Vamos para a questão da culpa. Foi muito debatida ontem na live. Nossa, mas é culpa do Memphis que o Corinthians perdeu. Se ele tivesse feito o gol, era 2-0 no primeiro tempo e tava resolvido. Cara, não. Eu queria que fosse verdade, tá? Eu queria muito que fosse verdade. Mas com esse time do Corinthians, não. Pro Corinthians vencer o jogo, tem que ser igual contra o Internacional. Tem que fazer 4 gols. Aí você vai ter um pouquinho de tranquilidade. Porque se você não chegar nesse nível, o Corinthians não vai vencer o jogo. Porque você vai fazer 2, o time vai entregar 3. Ontem entregaram 3. Podia estar 2-0. Iriam entregar os 3. E mais, tá? Até voltando, para não ficar essa história de que, se ele tivesse feito 2-0... Se tivesse feito o gol de pênalti, não teria tido a discussão após o pênalti. E não teria tido o gol do Kaká, porque o gol do Kaká foi no acréscimo mais. Não teria existido o gol do Kaká. Ou seja, acabaria 1-0 do mesmo jeito. O primeiro tempo.
E mais, o time do Corinthians parece que joga pior depois que faz o primeiro gol. Faz o primeiro gol e desce mais ainda as linhas. E nem por isso marca melhor. Desce as linhas e marca mal. E marca mal. O time do Mirassol. E aí tivemos, por exemplo, a entrevista do Hugo Souza. Tá? Vou até pegar um trecho rápido aqui, ó. Falou que prefere deixar para o treinador a questão tática, tal, mas disse que eles, enquanto atletas, têm que repensar, né, o respeito ao clube que eles defendem, que eles precisam mudar o chip logo, porque o elenco está sofrendo, né, que eles precisam parar de sofrer. E aí, o sofrimento que ele diz é essa questão realmente de derrota e tal, que o time tem que, cara, se impor dentro de campo, que o time precisa melhorar. E tivemos a coletiva do Dorival. Dorival disse que vai conversar com o Memphis sobre a questão do pênalti batido, tal. Bacana, é importante que exista isso. E, cara, sobre o time do Corinthians não tem algo assim. Ele disse que está conhecendo os jogadores, que não vai condenar nenhum jogador, que ele está realmente testando algumas coisas e tal. E é isso. Enquanto a gente não arrumar a defesa, não tem como pensar em nada. Nada. Porque o time vai fazer um gol, vai tomar 2, 3. E aí a gente já rodou todas as duplas. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que o João Pedro Choca não merece uma oportunidade? Por quê? Porque o André Ramalho, todos os jogos, ele foi mal, né? Ele falhou defensivamente. O Kaká também. O Félix Torres também. Gustavo Henrique tá machucado. Aí o Choca falhou em um jogo no ano, não presta mais. Quem presta é o Kaká. Quem presta é o Félix Torres. É o André Ramalho. É difícil, cara. É muito difícil. Aí o Coronado jogando aberto pelo lado esquerdo. A gente jogando sem nenhum armador. A formação é sem armador. A pergunta que eu faço é a seguinte: pela programação, daqui 10 dias temos Rodrigo Garro. E aí, qual vai ser a formação? O Garro vai jogar aberto pela esquerda, aberto pela direita? Vai ser um terceiro volante? Vai mudar a formação? Aí sim vai jogar com Yuri Memphis? São perguntas, né? São dúvidas que o torcedor tem. Porque de verdade, cara, é desgastante, é cansativo a gente parar pra assistir um jogo do Corinthians. Porque você fica indignado com tanto erro, cara. Com tanto jogador incapaz de praticar um futebol com qualidade. Incapaz, porque você olha e você fala, não dá. E é jogo no meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. A mesma coisa. Tudo que a gente errou contra o América de Cali, a gente piorou contra o Mirassol, cara. A gente piorou. O Mirassol é um time inferior ao América. O Mirassol é um time inferior ao Internacional. E o Corinthians passou o segundo tempo inteiro sem dar um chute. Um chute. O Corinthians não chutou uma vez em 50 minutos, né? Que a gente teve mais de 5 de acréscimo. No segundo tempo inteiro, cara. E boa parte do segundo tempo a gente estava perdendo o jogo. A gente já estava perdendo. O que aconteceu foi a gente tomar o terceiro gol. Então, cara, é de verdade. Parece que eles não estão nem aí pro torcedor, não estão nem aí pro time, não estão nem aí pra competição. Eu não sei mais qual a prioridade do Corinthians, né, de competição. Se é o Brasileirão, se é Sul-Americana, se é Copa do Brasil, o que é. O que eu sei é que tem muito jogador aí nem aí pro time, tá? Tem muito jogador que tanto faz se tá perdendo, se tá empatando, se... E aí volta a responsabilidade maior, que é do Augusto Melo, que é da gestão. E volta no assunto lá do começo, que a gente tem um gestor que está preocupado em não sofrer o impeachment, em não ser preso naquilo que a gente debateu sobre o caso Vaidbet, né, das investigações. São essas prioridades, são esses os medos do Augusto Melo no momento. Não dá tempo para ele ficar olhando o time do Corinthians. Por incrível que pareça, né? Ou pelo mais triste que seja. Família, um ótimo domingo a todos. Deixa o like,
Comentem aí a opinião de vocês sobre a partida de ontem, sobre Memphis Depay, sobre Dorival Júnior, demais atletas da nossa equipe. Vamos pra cima e vai Corinthians!